Programa Atividade, chegando para mais uma edição nesta terça-feira, dia 26 de outubro de 2021. É aquela coisa que eu digo aqui, né? Constantemente, para não dizer diariamente, olha a velocidade implacável do tempo, te liga, a vida é maravilhosa, vale a pena, né, vivê-la, né, aproveitá-la. Ela é... Beleza. Existem percalços, mas a gente vai transpondo, né? O velho lá manda e a gente obedece. Então te liga, minha gente, Covid está aí, pandemia está aí, bem menos, graças a Deus, porque o pessoal está fazendo a sua. Acho que está tendo muita gente, poucos sem responsabilidade, sem aglomerações e usando a máscara, lavar as mãos várias vezes durante o dia, o álcool em gel e todos os protocolos, né, para que a gente caminhe, né, para frente e essa pandemia, essa Covid-19 vá embora. Nos largue de mão, por favor, para que a gente volte quanto antes a uma vida, se não normal, quase normal. Especialmente agora no final do ano, nas festas de Natal, Ano Novo e no período de férias, né? Veraneio, serra, enfim, daqueles que podem, né, usufruir do seu trabalho, do direito de gozar férias, né, depois de um ano de trabalho, esse período todo de pandemia, é um momento de muita reflexão e muita responsabilidade. Então, faça a sua parte, respeite a Covid-19, leia-se a pandemia, tá bom? Muito bem, nós estamos aqui com o patrocínio do Banrisul, o grande Banco do Sul, e do Grupo Zafre, 86 anos. Nós vamos passar direto pelo esporte, pelo futebol, vamos passar pelo rodapé do Campeonato Brasileiro, e o Jurandir Soares, que é um catedrático do futebol, também de política internacional, de tudo, né? Também de shows, também, né? Showman, essa coisa toda. Ele, em Taquara, o Jurandir foi um dos maiores expoentes de shows, né? Foi... Esse é vivido. Vocês sabem, né? Ele é... Esse tem história para contar. Ele era da época, ele era o Dodge Sirena, daquela época lá de Taquara. Lá de Taquara. Mas ele ficava só na casinha, na bilheteria aqui comigo. Essa é a minha tenda aqui, né? Aqui daqui eu saio. Passa pra cá. E o show, pai, espetáculo. Só faturando. Só faturando. Beleza. Ô, Taquara, velha de Deus. Muito bem. Jurandir Soares, mais uma vez o Grêmio derrapou na pista. Derrapou e derrapou feio dessa vez. Eu tô derrapou feio porque ficar... ontem era a esperança dos gremistas. Bom, aqui é um jogo contra um dos times que não é de expressão no futebol brasileiro. Está bem estruturado, mas não é de expressão. E é a oportunidade, então, de ganhar e começar a tentar embalar. E olha que o primeiro tempo até entusiasmou. Mas, por outro lado, aí vem mostrar, assim, tem aquela sorte de campeão, quando aquela bola meio impossível, ela entra e dá gol, e tem o azar de desclassificado, né, de rebaixado. E aquelas bolas que o Grêmio teve 10 chutes a gol no primeiro tempo, contra um do adversário, não entrou. O adversário fez um contra-ataque, daí fez o gol. Mas a escalação também, né, o Jurandir? O Grêmio tem uns expoentes que não são chamados no início do jogo. Aí joga o atleta, por exemplo, o Diego Souza não podia ter. Tem gente melhor, em condições atléticas melhores. O Diego Souza está muito pesado, tá lento, ele não tem mais aquela impulsão, aquela coisa toda que era o seu grande brilho, a sua grife como atleta de futebol. Então tem gente no banco que custou um caminhão de dinheiro para o Grêmio Porto Alegrense e o treinador não coloca em campo. Coloca quando a corda está no pescoço. Daí não dá, né? O atleta até entra... com um sentimento assim, agora, meu treinador. Então, eu acho que o seu Wagner Mancini ontem não foi feliz também, desde o início do jogo, desde o início da sua escalação. Tá? Então, e botando o Paulo Miranda lá, que ele também, né, que, convenhamos, né, Paulo Miranda é um furo. Já em outras ocasiões já mostrou que não tem capacidade, né? E o Mancini acabou optando por ele, deixando o Juan fora. O Juan também não está esse artigo. O Juan está dentro daquele contexto do jogador que é vendido e depois que é vendido ele parece que começa a morcegar para não se machucar, não se lesionar, porque eu tenho que ir para outro clube. Por isso que é o seguinte, se vender o jogador, vai logo, não adianta ficar aqui. O PP foi um dos exemplos, foi vendido, ficou aqui, não rendeu mais nada. Mas, enfim, dentre os que estavam em campo ontem também, Zé Silvas, e muito bem pagos, o seu Douglas Costa, por exemplo, né, foi um fiasco, não fez nada. Né? Eu acho que tinha que fazer uma rescisão de contrato com esse rapaz, propor uma rescisão de contrato. Esse rapaz está milionário, tem um dinheirão para receber ainda da Juventus, por exemplo, que enriquece qualquer um de nós aqui.
Está compreendendo? Modéstia, eu não sei, desculpa, eu não sei o bolso de vocês. Então, É apertado. Mas olha aqui, Que é bolso ainda. é muito dinheiro que o Douglas Costa tem para receber ainda da Juventus, por exemplo, fora o que ele já amealhou, fora o que ele faturou já, né, nessa carreira dele no exterior durante 12 anos, ganhando altíssimos salários. Aí vem aqui para o Grêmio, toma mais um caminhão de dinheiro mensal e não corresponde absolutamente nada, não diz a que veio, é uma vergonha. Esse rapaz Campas não é utilizado, entra na hora do pavor, por exemplo, uma das contratações mais caras da história do Grêmio Porto Alegrense. Então não dá, minha gente. Vai entender um treinador, ele ressuscita, cada um tem uma mania não, eu faço assim, eu faço assado, e não dá resultado. E o Grêmio está nessa areia movediça, nesse atoleiro aí, e eu vou dizer para vocês, hein, eu estou preocupadíssimo. Todos têm que estar, todos os gremistas, mas agora... Não, eu já joguei a toalha. Hã? Eu joguei a toalha. Eu joguei. Tem 12 jogos, tem que ganhar 6. Com 25 ganhou 6. Até agora em 25 ganhou 6. Se em 12 fizer, vai por ter essa que ganhar matemática 6. aí está fora. Né? Por essa Então, matemática aí está liquidado. Eu joguei a toalha. Eu não vejo mais perspectiva não de manter-se na Série A para o ano que vem, Perfeito. Ramiro Rosário. Eu quero ver, meus amigos, quem é que vai assumir o espólio do Grêmio depois. Né? Eu sei que muitas vezes a gente já elogiou nessa bancada aqui o legado do presidente Romildo Bolzan, né? Mas é fato aqui que o Romildo Bolzan, além de enterrar a sua pretensa candidatura ao governo do Estado, com toda essa situação que o Grêmio se encontra, eu acho que ele acabou dando um foco muito a isso e, quem sabe, deixou a direção do clube de lado. E agora, bem da verdade, ele está colocando o próprio legado dele dentro do Grêmio também, na minha avaliação, em xeque, né? O Romildo Bolzan nos conduziu em momentos de glória no Grêmio, mas já temos que pensar aí na era pós-Romildo. E quem é que vem, ainda mais com um time na Série B? O que vocês veem dentro da política do Grêmio? Quem é capaz de assumir o nosso time e conduzir ele depois também? Eu não sei, não vislumbro, né? O futuro do Grêmio aí, eu vislumbro. Nesta hora, quando a momento dificuldade presente. é intensa, as manifestações se encolhem, né? O pessoal fica bastante omisso, né? Parecia o outro Paulo Odoni lá. Poderia ser o Roderich. Roderich, que disse que mandou o Renato embora. Pode ser que ele abrace esse jacaré. O Renato não era uma figura fácil de lidar, todo mundo sabe disso, né? Mas quando tu começa a olhar e perceber que nós estamos no 10º mês do ano, encerrando o 10º mês do ano, mas nós tivemos 8 meses, 7 meses, na verdade, né? 7 meses de bola rolando esse ano, o Grêmio vai falando na matemática aqui, né? São 2,3 meses por técnico em 2021. É muito pouco tempo. É muito pouco tempo de treino, é muito pouco tempo de envolvimento com os atletas. Nem se o Grêmio quisesse agora encontrar um outro caminho e cogitar a possibilidade da troca de um técnico, a gente teria tempo para pensar em algo mais. Agora realmente é o tudo ou nada, né? É a última chance que o Grêmio tem de terminar o ano menos pior do que está agora, né? Com um sabor menos amargo do que esse que a gente está saboreando nesse momento. É difícil. Hoje é uma bancada tricolor aqui desiludida. Não, mas eu vou dizer uma coisa para vocês, que todos que assistem aí, especialmente se tivesse um dirigente do Grêmio assistindo, conselheiros, diriam que esse cara, se o José Silva está louco. Para mim, sabe o que pode ter existir? Não sei, o Grêmio paga em dia, segundo todas as informações, altos salários, é uma folha de 15, 16 milhões por mês, mas eu vou dizer para vocês como é que o Grêmio pode, nesse período todo, de um turno, segundo turno, quase na metade, o Grêmio não conseguir sair do rodapé. Olha, minha gente, tem que ter uma coisa misteriosa, porque é muito superior o elenco, jogando mal, muito mal. Esses times do Norte e Nordeste, por favor, tá? Tá se encolhendo para a América de Minas, enfim, para equipes sem tradição nenhuma, sem elenco, sem qualidade, e o Grêmio não passa por ninguém. Pô, tem alguma coisa que não está fechando. Não está fechando. Se tivesse, que não estivesse no rodapé, está compreendendo? Mas se estivesse ali sei lá, 15º, pela metade, que tivesse né? fora, pela metade. Aí ainda se justificaria. Cuiabá, América Mineiro, Sport de Recife, tudo isso aí nós marchamos, né? Só estamos na frente da Chapecoense. Da Chapecoense. Só da Chapecoense que vergonha. está liquidada, né? É lamentável.
é uma coisa que inimaginável, não tem como se examinar como o Grêmio chega numa situação triste dessas aí, tá? Depois vinha o Romildo Bolzan, nosso presidente, fazendo um trabalho exuberante, né? Recuperando finanças do Grêmio e tal, mas degringolou, o elenco, né? Não agiu mais, houveram as trocas de treinadores e pagando o pessoal todo a peso de ouro, e o Grêmio está nessa situação aí, que é um vexame nacional e internacional. Olha as partidas que vêm aí pela frente pelo Grêmio. Palmeiras, Grenal. E tu viu o que aconteceu nessa partida. Quanta gente expulsa terceiro cartão. Então o Grêmio vai entrar desfigurado contra essas duas equipes aí, dependendo, né, do que vai acontecer. E falando de escalação, eu fico assim impressionado como vem treinador, sai treinador, entra treinador, e o Alisson continua jogando no time. E tu vê o Alisson chutando a gol, que nem ontem. Cada chute dele parecia que ele está batendo um tiro de meta. Lá em cima, lá em cima. Quer dizer, um fundamento básico do jogador de futebol, os caras fazem aquilo ali 24 horas por dia, então ele não sabe que se ele bater embaixo da bola, a bola vai subir, e faz isso. Para a bola ir lá em cima, ele tem que ter batido embaixo. Quer dizer, 24 horas por dia fazendo só aquilo, ganhando horrores de dinheiro, e não sabem fazer. E é um fiasco, infelizmente. Lamentavelmente. Muito bem, vamos adiante então, vamos falar agora aqui dos especialmente, né? Vamos falar do Banrisul, o grande Banco do Sul, aquele banco que estende a mão para todos nós na hora que precisamos, né? Estamos com dificuldades, e também na hora que precisamos aí evoluir, né? Investir, crescer, também o banco está aí com condições incríveis, taxas civilizadas. Banrisul, olha aqui, crédito consignado, gente. Veja as vantagens do crédito consignado na mensagem do Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Crédito consignado é só no Banrisul que vale a pena. Veja aí a mensagem. Boa notícia para aposentados ou pensionistas do INSS ou servidores públicos. No Banrisul, o crédito consignado é bem diferenciado, com taxas reduzidas, prazos flexíveis e portabilidade com condições especiais. Aqui você tem uma baita margem de até 35% e contrata rápido pelo Banrisul Digital, Home Banking ou agência. O crédito é imediato e o débito em folha. Entendeu, né? Crédito consignado é do Banrisul. Ok, vamos falar, sabe de quem? Da Corsan. Companhia Rio Grandense de Saneamento. Aliás, Marcos Vinícius de Almeida, nosso deputado estadual, foi diretor lá, um período muito bom também de grandes ações de evolução na Corsan. E a Corsan agora se encaminha, né, para uma privatização na virada do ano agora, lá por fevereiro, né, conforme as metas estabelecidas pelo governador Eduardo Leite, deve acontecer. Está tudo pronto, né, passou pela Assembleia, tudo bonitinho, então deve acontecer essa privatização aí e a Corsan caminhando, né, a passos largos para saneamento básico, água para todo mundo, é isso, né, o Marcos Vinícius? É isso, né, Silvio? O sistema de saneamento no mundo inteiro passou por um processo também de mudanças. Aqui se fala muito na questão do que levou a essa adequação, né, essa adequação de rumos do governo do Estado, uma vez que o governador Eduardo Leite havia se comprometido em manter pública a Corsan, assim como o Banrisul. Mas o que acontece é o novo marco legal do saneamento. Ali houve uma profunda alteração nas regras do jogo. E não é uma alteração que nasceu por vontade política do atual Congresso, isso nasce por um envolvimento, e eu já falei isso aqui uma ocasião no programa, né? Por um envolvimento e uma convergência internacional. Não é uma pauta de direita, tampouco uma pauta de esquerda. A chamada Agenda 2030, que alguns dizem que é a agenda de esquerda, foi quem definiu que o saneamento deveria ser universalizado até 2030. Aqui no Brasil, no governo Dilma, tinha se escolhido chegar nessa universalização através de um sistema que envolvesse o público como preferencial. Passou mais de 10 anos e o poder público não conseguiu se adequar às regras de mercado. Por mais esforços que tenham sido prestados, por mais dedicação, não conseguiu adequar. Esse novo marco legal do saneamento impõe, né, como disse, um novo olhar, uma nova visão sobre a ótica do saneamento. E é o que nós estamos percebendo aqui. O Estado, na minha avaliação, acerta ao manter 30% das ações e manter o Estado como acionista de referência. Isso vai continuar dando ao Estado do Rio Grande do Sul assento no Conselho da Corsan e, consequentemente, vai dar ao poder público condição de opinar
e participar das estratégicas de política pública para avançar no processo de saneamento. Na Assembleia Legislativa, nós conseguimos, além dessa autorização, para que o Estado pudesse abrir o capital, a garantia legal da observância do chamado princípio da subsidiariedade, para que os municípios maiores, que têm mais lucro, contribuam com os municípios menores. E conseguimos ainda garantir a chamada tarifa social, para que as pessoas de baixa renda tenham uma conta também subsidiada pelas pessoas que têm condição econômica de pagar um pouco mais. Então esse ajuste permanece e eu acho que o Estado está no caminho certo. Não tem mais como a gente acompanhar o que está vendo, por exemplo, municípios do litoral norte com diversos empreendimentos querendo construir e a companhia não tendo condição e velocidade para entregar no mesmo ritmo. A Corsã cumpre com a sua missão? Cumpre, mas não na velocidade e no ritmo que a iniciativa privada, que a sociedade hoje está vivendo. Necessita. Nós precisamos nos adequar a isso. Sem dúvida. Perfeito. Então tá, vamos falar da Corsã então mais uma vez. Olha aqui, a Corsã, presta atenção, a Corsã está em processo de evolução para acompanhar as transformações do setor, buscando novas alternativas para cumprir os compromissos assumidos com os gaúchos. Tudo para garantir o tratamento e abastecimento de água, a coleta e o tratamento de esgoto, indo além em soluções ambientais que protegem o meio ambiente e o futuro das próximas gerações. Corsã, evoluir nos define. Governo do Estado do Rio Grande do Sul, novas façanhas. Sabia que o saneamento básico é muito importante para a saúde, para a educação, para a renda, para o meio ambiente, para uma vida melhor. A gente sabe. Por isso, destacamos a importância da universalização do saneamento e a entrada de recursos privados para acelerar um serviço que é para todos. Corsã, evoluir nos define. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. Muito bem, vamos adiante falando do Armazém do Queijo. Olha, Armazém do Queijo que está em nova sede a partir da semana que vem, né? Dia 4 de novembro, a inauguração da nova sede ali na Senador Tarso Dutra, 170. Uma sede espetacular, você está vendo aí? Isso é um convite, né? Que estamos distribuindo aqui para os nossos companheiros de bancada, nossos comentaristas estarão lá, são convidados do João Tubereiro. Então, abertura da nova loja na Senador Tarso Dutra, número 170, a evolução absoluta do Armazém do Queijo. Um negócio fantástico que vai acontecer, tudo nessa iniciativa do empresário João Tumeleiro Neto, que é um grande gourmet que trouxe essas maravilhas da Serra Gaúcha para Porto Alegre, né? Essa padaria, queijaria e mercearia gourmet em Porto Alegre, uma ótima oportunidade para quem aprecia o sabor da Serra Gaúcha na capital. Está aí o João Tumeleiro, autor dessa iniciativa absoluta, linda, maravilhosa, que encanta todos nós porto-alegrenses e também a região metropolitana. Então lá você encontra salmão, camarão, pato, marreco, espumantes, cestas para presentes, pratos prontos, queijos importados nacionais, frios importados nacionais, especiarias, tudo de bom no Armazém do Queijo, ali na Murilo Furtado, até sábado somente vai funcionar ali, até sábado, Murilo Furtado 254 em Petrópolis, tá? Depois encerram-se as atividades ali na Murilo Furtado 254. Telefones 98020-7107 e o 5133920085. Aberto de segundas aos sábados, das 9h30 às 19h30. Domingos e feriados, fechado. Site armazendoqueijo.com.br, redes sociais, Facebook e Instagram. E a sede, né? A origem do Armazém do Queijo, a sede, né? A sua matriz é lá em Bento Gonçalves, na rua Júlio de Castilhos, 563. Então te liga, olha aqui, já estou dando aqui também um prato da sexta-feira, dia 29 de outubro. O prato será filé de frango crocante ao molho gorgonzola. Opa! Serão 2 filés, tá? De peito de frango empanados com a farinha panko, com a cobertura do nosso tradicional molho gorgonzola. Qual é o valor desse prato? Saboroso. R$ 52,00 a bandeja, com 2 filés. Reservas pelo WhatsApp, 51 98 020 7107, ou pelo fixo, 51 3392 0085. Retirada do prato na sexta-feira, a partir das 14 horas, o mesmo valendo para quem busca pela teleentrega, tá? Número limitado de pratos, então antecipe sua encomenda. Armazém do Queijo, sabor e qualidade em sua mesa. Tá aí essa maravilha, isso é delicioso demais. Esse filé de frango crocante ao molho gorgonzola. Bom demais. Esse é o prato da sexta?
Esse é o prato da sexta. Que lindo, hein? Já sei qual é a minha janta na sexta. R$52. Para mim, para Dona Beth, tranquilo. Mais um vinhozinho, engraçadinho, aquela coisa toda. E um love finalizando. Beleza pura. Brincadeira. Vamos falar. Olha aqui, Simers. Tivemos eleições ontem lá. Marcos Rovinski é eleito presidente do Sindicato Médico do Estado do Rio Grande do Sul para o triênio 2022-2024. A chapa 1, com Marcos Rovinski como candidato à presidência, foi vencedora da eleição para a escolha da diretoria geral, Conselho Fiscal e Conselho Consultivo que dirigirá o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, Simers, nos próximos 3 anos, de 22 a 2024. Os cumprimentos ao médico Marcos Rovinski, né? Nosso amigo, nosso companheiro aqui, frequentemente aqui na nossa bancada, pela sua eleição aí, que estará comandando o Simers, né? Esse tão importante sindicato, né? Um dos maiores, ou se não o maior sindicato da América Latina, o Simers, comemorando 70 anos. Então, Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, com o novo presidente médico Marcos Rovinski. E o presidente que está saindo, Marcelo Matias, de vice-presidente. Exatamente. Eu queria aproveitar, além de cumprimentar o Marcos Rovinski, deixar esse abraço aqui ao doutor Marcelo. Hoje pela manhã mandei mensagem para ele, né? Marcelo Matias, grande figura, outro nosso amigo. O Simers acertou muito na sua condução nesses últimos anos. Né? Eu vou falar isso aqui como alguém que acredita e defende também sempre a iniciativa privada e os profissionais liberais. O Simers chegou, em determinado momento, a ser um sindicato de esquerda. Sabe, um sindicato de profissionais liberais com uma conduta que parecia vir direto ali das orientações da CUT. E aquilo diminuiu o tamanho da classe médica, rebaixou, inclusive, de alguma maneira, o próprio perfil da atuação profissional desses homens e mulheres aqui no Estado. O programa Mais Médicos do governo federal foi a prova disso, né? Atropelaram, muitas vezes, instituições sérias, competentes, como o Simers e o Cremers. A entrada do Marcelo no Simers, né, deu a liberdade que precisava para que os profissionais pudessem agir com independência, com coragem. Então, foi uma grande gestão e não poderia, de modo algum, né, ter continuidade, né, não ter continuidade esse mesmo projeto. Então, quero deixar aqui registrado meu fraterno abraço, cumprimentos e desejo muito sucesso ao Dr. Marcos Rovinski. Verdade. Eu sou suspeito a falar também dos dois aqui, porque são duas figuras espetaculares, queridos amigos, doutor Marcelo Matias, doutor Marcos Rovinski, e ontem à noite ainda também tive a oportunidade de falar com os dois, já era passado da meia-noite, já estavam celebrando lá, né, a vitória, e que é importante reforçar aqui, uma vitória com mais de 2.000 votos de diferença, o que demonstra, como bem disse o Marcos Vinícius aqui, demonstra que o Simers estava e segue no caminho correto. Sindicato que, inclusive, numa história não tão distante, até ocupou algumas páginas policiais, teve uma série de denúncias de irregularidades e que na gestão do Dr. Marcelo Matias aí conseguiu se reerguer. Tem até aqui alguns números, alguns dados, para que vocês possam ter noção da importância da gestão do Dr. Marcelo Matias, que tem agora a continuidade com o Marcos Rovinski. Se conseguiu, por exemplo, no sindicato, uma economia de mais de R$1.800.000 apenas através do trabalho do setor jurídico do sindicato. Também tivemos aqui, meu querido Silvas, mais de 320 denúncias analisadas no combate ao exercício ilegal da medicina e a recuperação de mais de 71 milhões de reais em honorários. Fora isso, uma série de outras medidas de gestão, como a reestruturação financeira, colocando os Simers com o seu superávit, também a criação dos núcleos de especialidade e atuação, e fora a composição de uma diretoria com médicos atuantes, médicos que de fato atuam como médicos na sua vida profissional. Isso dando ainda mais representatividade à classe médica no estado do Rio Grande do Sul. E nesse período de pandemia, os Simers, além de representar a classe médica, importante reforçar isso também, foi uma voz da sociedade, Silvas, porque em muitos momentos, em momentos de encruzilhada, até mesmo do poder público, para saber qual caminho se deveria seguir, para saber qual tipo de notícia ou de informação ou de pesquisa, de fato, deveria ser levada em consideração, foi o Simers
que a sociedade gaúcha ouviu e conseguiu muitas vezes até contrapor alguns dos governantes. Então, muito importante a atuação dos Simers também na pandemia, representando não apenas a classe médica, mas os interesses da sociedade gaúcha. Correto, o comentário do nosso amigo Ramiro Rosário. Eu quero me solidarizar às manifestações de apoio à administração do presidente Marcelo Matias. Foi incrível, ele deu uma guinada no Simers, né? Foi uma condução maravilhosa, ele com a sua habilidade, sua competência, né, conseguiu conduzir a entidade, unir, né? Não é à toa que o resultado da eleição, a chapa da situação ganhou por uma diferença de 3 votos por 1. Era 3 por 1, né? Então, um resultado contundente que vem reafirmar que a administração estava corretíssima na condução dos trabalhos à frente dessa entidade tão importante que é a entidade dos médicos, que presta um serviço extremamente relevante para a sociedade e que foi demonstrado especialmente nessa época de pandemia, que estava na linha de frente aí atendendo as pessoas. E a eleição em si foi muito tranquila, Silva. Sim. Mas houve um período eleitoral conturbado ali também. Sim. Houve ali uma série de indisposições, houve acusações, né? Mas que bom que a verdade prevaleceu. Né? Porque uma gestão lisa, correta, transparente, né? Mas dentro de sindicatos acontecem essas coisas, né? Normalmente isso aí deveria ser uma chapa eleita por unanimidade, né? Nem ser contestada, nem ter adversários, mas enfim. Mas foi de lavada. Foi de lavada. A propósito, Minuto Simers. Vamos lá? Minuto Simers, tá bom? Olha aqui, ó. Os médicos estão com a gente nos momentos mais importantes das nossas vidas, desde a primeira batida dos nossos corações. Correto. Maravilha. Por isso, respeito ao ato médico e defesa à condição de trabalho e contrato desses profissionais é responsabilidade dos gestores e consideração de todos nós. Valorize os médicos, valorize a vida. Simers, defender os médicos é defender a saúde. É um negócio fantástico, né? O Simers está aí mostrando a que veio e mostrando toda a sua dimensão e o escudo que ele é para a categoria dos médicos e para o próprio paciente, sem dúvida nenhuma. Vamos falar agora de sucos Petri, a bebida de todas as estações, seja natural, beba sucos Petri, uva laranja, sem adição de água, açúcar e sem conservantes. Sua sede pede saúde, pede melhor, pede sucos Petri, 100% natural, laranja, uva. Olha aqui, minha gente, ele é o mais vendido, portanto, o mais consumido. Por isso que eu digo que sua sede pede saúde, pede melhor, pede sucos Petri, a bebida de todas as estações. Uva laranja, sem adição de água, açúcar e sem conservantes. Há praticamente 29 anos nesta bancada, Sucos Petri, o primeiro anunciante do programa Atividade. Então, em janeiro nós comemoramos aí 29 anos e 29 anos de Sucos Petri sendo degustado por todos os nossos comentaristas fixos e também pelos nossos convidados aqui da nossa bancada do Atividade nesse período aí de quase 3 décadas, tá bom? Então tá, te liga aí, minha gente. Vamos adiante então. O que podemos falar aí da CPI da Covid, ô Marcos Vinícius Almeida? Olha, Silva, toda vez que a gente fala dessa CPI aí, a gente começa a falar com um sorriso no rosto, já viu? Todo mundo quando fala de CPIs bosta um sorrisinho assim. É verdade. Porque virou um grande programa de comédia, de piada que as pessoas estão tendo a oportunidade de assistir no meio da tarde. Né? Que barbaridade. Não tem, mas tem algum outro programa de humor que passa no meio da tarde? Nada, não tem, nada, né? Não a tem. CPI é isso, ela se tornou o programa de humor que todo mundo pode ver no meio da tarde. E hoje Chanchada Renan Calheiros. E hoje esse relatório aí que foi aprovado, né? Apresentado, inserindo novos nomes, trazendo novas insinuações, ela realmente assim, né, coroa todos os micos e papagaiadas que a gente viu até agora. Espero que pelo menos nessa semana e na outra, enquanto o debate ainda resta, alguma coisa de debate, que haja pelo menos um pouquinho de serenidade ou até mesmo de lucidez em alguns parlamentares lá para que não deixem esse circo se estender mais do que fez. Hoje a gente viu aqui a inclusão do senador Luiz Carlos Reis na CPI. É óbvio, ele defendeu o governo, foi para a linha de frente, se expôs bastante, mas não a ponto de ser enquadrado com uma responsabilização com notas de criminalização, com ar penal, como foi dado nessa CPI. Né? Defender o governo, ter lado, ter posição, é o que todo político a vida inteira deve fazer.
mas deve fazer isso com sensatez. Essa CPI virou a CPI realmente da vingança, né? A CPI da resignação de quem não aceita até hoje o resultado eleitoral. Bolsonaro merece críticas, evidentemente que sim. Ele não é imune a elas. Agora, essa CPI só fez bem para o próprio presidente e virou realmente um grande teatro no meio da tarde que a população brasileira pôde assistir. Imagina, quer dizer, um teatro conduzido por figuras como Renan Calheiros, corruptos, com um histórico aí que ele tinha 17 processos, em meio ao andamento da CPI foi aberto o 18º processo contra ele. Responde por tudo, sim. Né? Conhecidíssimo por todas as falcatruas que vigarista. E o presidente Omar Aziz, quer dizer, o cara que tem lá um processo na Amazônia lá de 100 milhões de desvio da área da saúde. A mulher dele já foi presa 2 vezes, 3 irmãos já foram presos, e a família toda envolvida em roubalheira lá na área da saúde, no Amazonas. E o cara se posta, né, de vestal da moralidade para criticar, para xingar, para inquirir as pessoas que vão lá para prestar depoimento, né, submetendo essas pessoas a uma situação vexatória. Esses caras conduzindo uma comissão parlamentar de que se pode esperar, que resultado se pode esperar de umas figuras dessas, a não ser Magangue, interpelando pessoas do bem. Por que o Renan Calheiros renunciou a última vez, né? Ele renunciou para não ser caçado. Para não ser caçado, porque foi descoberto um esquema de rachadinha e uma mesada, que se eu não me engano era Camargo Correia, né? Era Camargo Correia? Eu não lembro qual era a empresa. Mas era uma dessas grandes empresas. Uma mesada, inclusive a amante. Para sua amante, que era uma jornalista, né? Então ele renunciou por rachadinha, para não ser caçado por rachadinha e por extorsão a uma empresa privada para sustentar a pensão para a amante, cuja né, senhora, ele tinha uma filha, né? Um filho com ela. Então, e realmente... aí vê o conluio que há desse parlamento, o que é a predominância, né, dos maus exemplos, que os seus pares ainda o elegeram quando ele foi reeleito por os seus eleitores do Alagoas e eleito novamente presidente do Senado pelos seus pares do Senado, depois de tudo isso. É dose. Eu não sei o que é pior, se é ele ser eleito ou o que o Alagoas está oferecendo, né? Porque lá ainda tem o Fernando Collor, né? E o filho do Renan é o presidente, o governador. Né? Exatamente. Sim, já fez o outro gatinho, certamente, tramposo. Não deve ser diferente do pai? Não, seguramente. Ele é uma vergonha, o cara é senador, o filho é governador das Alagoas. Bom, as Alagoas sabe que só tem confusão. Bom, lá por isso no Pará também, Helder Barbalho foi, também, agora está o filho lá, o Helder Barbalho. No Maranhão a mesma coisa. Uma vergonha. Pois é, vamos adiante então falando do Grupo Esponquiado. O Grupo Esponquiado, olha aqui minha gente, é um modelo quase centenário. Olha aqui, ó. Imagine um grupo originalmente gaúcho com quase um século de história. Além desta tradição e segurança, o mesmo grupo conta com mais de 500 colaboradores e atua em 3 segmentos distintos. E em cada um é referência nacional. Apresentamos aqui o Grupo Esponquiado. Olha só, são 8 revendas Chevrolet, todas com classificação A, que traduz os níveis máximos em satisfação, atendimento e saúde financeira. Também a Esponquiado Consórcios, uma das mais tradicionais do mercado, completando 49 anos de atuação, ajudando pessoas e empresas a conquistarem milhares de bens. Opera também a Citicar, uma das maiores locadoras de veículos do sul do Brasil, contando com frota própria de mais de 4.500 veículos. Isso é o Grupo Esponquiado, que é modelo de gestão, de saúde financeira e de empatia com todos os seus clientes, né? Então, esse aí é o Grupo Esponquiado, que é um modelo quase centenário, o Grupo Esponquiado. Muito bem, é isso aí. Daí nós vamos, então, falar, sabe de quem? Do Barranco, subindo ou descendo a Protásio, o ponto de encontro, as delícias gastronômicas da capital dos gaúchos, ali no Barranco, a primeira churrascaria com carne Angus certificada do Brasil. Há 50 anos, 51 anos no coração dos gaúchos, o melhor chopp, o melhor churrasco, o ponto de encontro da capital gaúcha, subindo ou descendo a Protásio, complexo Barranco, Barranquinho, ambientes climatizados e também ao ar livre, tá bom? Tudo isso comandado, liderado pelo empresário Elson Furini. Telefone bombando sempre no Barranco para
a teleentrega, tá? Ou você liga e vai buscar mesmo, você mesmo. No Barranco é o 51 3331 6172 e lá no Barranquinho, com o Léo Piscine, é o 51 30 28 23 10. Ali na Protásio Alves, 1578, subindo ou descendo a Protásio, Barranquinho, melhor chopp, melhor churrasco, o ponto de encontro da capital gaúcha. Então te liga, subindo ou descendo a Protásio. Lá no Barranquinho tem uns calzones, umas pistas, como você está vendo aí, olha aqui, minha gente, para ajoelhar. Olha esse parrigeiro aí, que coisa linda, maravilhosa. Né? Atende a qualquer expectativa, né, de quem quer uma carne maravilhosa. Né? Esse assado de tiras, espetacular, delicioso, saboroso, só coisa boa, subindo ou descendo a Protásio, Barranquinho, aí dizendo a que veio, né? Contemplando toda a expectativa dos seus clientes. Assadores, cozinheiros, garçons, manobristas, todos ali com um propósito único de que você passe momentos inesquecíveis no Barranquinho, subindo ou descendo a Protásio. Ramiro Rosário. Muito bem. Antes nós falávamos Só um pouquinho. Aqui... Eu quero lhe cumprimentar, porque eu recebi muitas informações das suas ações. Aliás, isso é uma frequência, uma constante, não é uma novidade já no seu mandato, né? na sua cadeira no Legislativo Municipal, por segunda vez. Eu quero cumprimentá-lo, e aqui se diz, como eu faço também para o próprio Marcos Vinícius de Almeida, não se joga confete em purpurina. As pessoas que vêm aqui são muito bem convidadas, e o senhor é um comentarista fixo do nosso programa. Então, é difícil termos políticos jovens com esses propósitos, né, tão inteligentes e trazendo benefícios, né, que atendem os anseios da nossa comunidade, no caso do amigo Ramiro Rosário, da comunidade de Porto Alegre. E é o que nós precisamos, né, essa juventude aqui, para renovar esse nosso parlamento, tirar, né, exatamente. velharada corrupta que tem lá. É verdade. E estão caminhando a passos largos, ambos. Vão longe. Vão. Poxa vida, o Silva sempre muito carinhoso nas palavras aqui e jogando a nossa responsabilidade para cima, né, Marcos? É verdade. E que bom, porque a gente também tem aqui no Silvas, no Jurandir e muitos frequentadores aqui da bancada, pessoas que são nossas referências e que, inclusive, a gente aprende muito aqui e muitas demandas que vêm daqui, Silvas, sim, a gente consegue dar encaminhamento. Eu lembro, recentemente, nós estávamos aqui na bancada e um dos comentaristas falou ainda sobre aquela situação na entrada da cidade, ali na Freeway, na próxima arena. Exatamente. Né? Nós oficiamos o DENIT, conversei com o superintendente do DENIT no Rio Grande do Sul. E já houveram resultados altamente importantes e positivos. Já havia, obviamente, presos, um trabalho... larápios que frequentavam aquilo ali. Os vagabundos, né? Vagabundos. E os assassinos, deles, né? Assassinos, porque jogaram um paralelepípedo de um daqueles viadutos ali, o risco de morte. E acabou matando, infelizmente, uma cidadã em junho desse ano. E uma série de ações já estavam sendo feitas, né? Nós cobramos formalmente, conversamos com o superintendente, fizemos uma ponte também com a Prefeitura de Porto Alegre, né? Buscando maior protagonismo da Prefeitura também nesse debate. E se teve ali, no último sábado, na madrugada de sexta para sábado, uma ação da Polícia Rodoviária Federal que felizmente prendeu esses 2 vagabundos. Mas eu gostaria aqui de fazer uma menção. Nós estávamos antes falando a respeito da CPI. De fato, a CPI é um circo, mas ela atua muitas vezes também como uma cortina de fumaça, porque o que realmente importa para nós, cidadãos, brasileiros, muitas vezes aí está passando desapercebido e tem muita gente passando pano para as coisas também. Hoje, infelizmente, e falo isso com pesar, porque sou um cidadão e um agente político que me considero e tramito dentro do campo da direita, sou um conservador, liberal na economia, e falo com muito pesar que hoje o presidente Bolsonaro sancionou a lei da improbidade, que reformula a lei da improbidade administrativa sem nenhum veto. Isso significa que nós teremos as ações da Lava Jato, por exemplo, que já estão tramitando há mais de 4 anos, sendo declaradas prescritas. É o engavetador de processos, a liberação de corruptos. É isso que está acontecendo em Brasília. Infelizmente, falo com muito pesar isso, a pauta, a agenda pró-corrupção está avançando a passos largos em Brasília. Enquanto a gente ri aqui das picaretagens, da confusão que acontece na CPI, o Centrão, os corruptos e muitos deles, infelizmente, ligados ao governo federal, estão aí deitando e rolando. E nós que fomos às ruas em 2014, 2015, 2016, para combater a corrupção do PT, para tirar Dilma do poder, eu estava nas ruas, junto com muitas dessas pessoas que hoje parece não estar enxergando o que está acontecendo.
Então, infelizmente, nós tivemos hoje aí um retrocesso no combate à corrupção no país, enterrando muitas ações da Operação Lava Jato, facilitando a atuação de corruptos. Ou vocês acham que é crível que nós tenhamos, por exemplo, servidor público agora com enriquecimento ilícito? E não, isso não vai ser mais ato de improbidade administrativa, não vai mais ser investigado. Ou vocês acham que um processo, uma duração de 2 anos dentro da máquina pública, da burocracia estatal, é o suficiente para fazer uma investigação de casos complexos de corrupção? Não é. E aí vai prescrever em 2 anos. É isso que foi sancionado hoje. Mais do que isso, o bandido, o ladrão, o corrupto, o processo vai ter que comprovar o dolo dele. Não, ele quis fazer o ato de corrupção. Então hoje o que foi legitimado em Brasília é foi sem querer querendo. É isso que foi legitimado em Brasília. Eu não votei no Bolsonaro para ver esse tipo de situação, infelizmente. Marcos Vinícius Almeida. Esses são pontos que realmente nos incomodam muito, né? Eu, como sabe, né, assim como o Ramiro, como todos vocês, a gente votou no Bolsonaro. Posso até acabar votando de novo, né? Principalmente se ele acabar vindo para progressistas. Mas, como eu digo, ele não é imune à crítica. E nenhuma pessoa vai estar acima da lei ou de qualquer questionamento. Nós estamos chegando no final do 3º ano do governo. Nós tínhamos um governo que tinha uma posição muito clara ali, né, de redução da maioridade penal. Nós estamos chegando no final do 3º ano e não conseguimos avançar nesse sentido. Tínhamos uma posição do governo muito clara com relação também à flexibilização do porte de armas. Não conseguimos chegar nesse sentido também. E o outro ponto, que também era discutido muito pelo presidente da República, era uma responsabilização maior e um aperfeiçoamento do nosso sistema penal para que os presos tivessem não só a capacidade de trabalhar e produzir, mas também a obrigação de fazer entregas à sociedade para serem ressocializados pelo trabalho. Nada liberta mais um cidadão, um ser humano, do que o trabalho. E essas medidas não avançaram. Temos medidas importantes, principalmente na área da infraestrutura no Brasil, as concessões, as privatizações. A agenda liberal do governo foi fantástica até agora no que avançou. Mas não dá para negar que esse é um ponto que realmente nos acomoda, nos aborrece, né? Ver o juiz de garantia sendo sancionado, entre outras medidas. Dá tempo ainda de acertar. Diferente do nosso Grêmio, que não pode mais trocar de técnico, que não tem muito mais o que fazer, a não ser trabalhar muito e torcer para sair do rebaixamento, o governo Bolsonaro ainda tem mais de 1 ano pela frente até as eleições. Até as eleições 1 ano, mas até o seu final um pouco mais de 1 ano. Dá tempo de ajustar as coisas, dá tempo de refazer, dá tempo de reavaliar algumas coisas, ainda dá tempo. E a gente tem esperança que o Brasil não perca esse tempo. As minhas esperanças estão se esgotando, assim como se esgotaram as com o Grêmio, estão se esgotando com o país. Porque o que a gente viu, Ramiro, aquele detalhe, né? Durante um determinado tempo nós tivemos a ilusão de que esse país estava marchando para o combate à corrupção. Com uma operação Lava Jato que estava em franco desenvolvimento, botando na cadeia os colarinhos brancos, que a gente nunca imaginava que um presidente de uma Petrobras, de uma Odebrecht, de empresas dessa potência fossem parar na cadeia, presidente do Congresso, presidente da República, todo mundo na cadeia. E aí, de repente, começaram as articulações. É um conluio, né, na capital federal, né, Chico? Um conluio. E o que a gente eles se ajudam, eles se acertam. Mas o pior é assim, o presidente Bolsonaro foi eleito com a expectativa que a gente tinha de voltar esse combate à corrupção. Não deixar que aqueles que desarticularam a Operação Lava Jato pudessem avançar. Exato. Mas nós estamos vendo ele engolido pelo sistema. Engolido pelo sistema. E sancionando. Sancionando. Sem veto. Sem veto. É o fim do mundo. Isso aí realmente é lamentável. É uma infelizmente, o que a gente vê... bofetada na cara dos seus eleitores. Né? Lamentavelmente. Quer dizer, eles se acertam lá, fazem as suas composições, tá? E o seu Bolsonaro, para não... Lá atrás já não tem impeachment, proposta disso, daquilo, para ter condições de ser candidato novamente, e ele vai acertando, vai arreglando com o pessoal lá. Faz aqui, faz ali, vai acertando as melancias, né, na caixa do caminhão, para que ele saia liso desse negócio todo. E tem parceiros nossos que dizem, não deixa um homem governar, o Congresso não deixa o homem governar, o STF não deixa o homem governar. De fato, tem ali forças políticas fortes
que acabam, muitas vezes, engessando a cadeira do presidente. Mas o ato de hoje era uma oportunidade de ele enfrentar o sistema, então não deixa governar, então enfrenta de fato ali. A turma se reuniu no Congresso para passar a reforma da lei da improbidade, para facilitar a vida do corrupto, então veta e enfrenta o Congresso nas coisas boas, né? Das coisas que realmente vão causar impacto na vida do cidadão. Não quero saber de briga de remédio para lá, remédio para cá, isso aí é firula. Eu quero ver a agenda contra a corrupção, aquela que eu votei em 2018 ser implementada no país. Iria ganhar um enorme respaldo da população se tivesse assumido uma atitude dessa natureza. Mas não, o que se viu dele ultimamente está aí, foi bloqueado no Instagram, no Facebook, no YouTube e tal, porque foi lá buscar um assunto que tinha sido publicado não sei quanto tempo atrás lá, que diz que quem tomou as 2 doses da vacina está sujeito a pegar o HIV, ou seja, a AIDS. É um absurdo fazer um levantamento. Eu queria ver ele fazendo live para criticar o Centrão, queria ver ele fazendo live para criticar os corruptos, dar nome aos bois. Essa live que eu quero ver. É verdade. Minha gente, vamos falar do governo do Estado, leia-se governador Eduardo Leite, que vem quase que diariamente trazendo muitos benefícios em vários segmentos da sociedade. Seu governo, olha, fazer um governo como ele fez, né, que se encaminha para o último ano de governo, com todas as dificuldades da pandemia, da Covid-19, tem que tirar o chapéu para esse jovem de 36 anos chamado Eduardo Leite, que já foi vereador na sua terra, Pelotas, foi prefeito de Pelotas e hoje é governador e está a passos largos buscando uma condição de ser candidato à presidência da República, pelo seu partido, PSDB, contra o manequim João Dória, vai disputar dentro do seu partido. Olha aqui, ó, todo jovem na escola, olha que programa, né? Que matéria importante para esse campo da educação no estado do Rio Grande do Sul. Todo jovem na escola. Programa vai garantir bolsas estudantis, absorventes e celulares para alunos da rede estadual. Minha gente, olha aqui, ó. O ensino público estadual gaúcho começa a viver um novo tempo. Após anunciar na semana passada investimento de 1 bilhão e 200 milhões em obras e ações com o avançar na educação, o governo do estado lançou hoje, né, um programa estratégico com foco na permanência digna dos estudantes nas escolas, que busca principalmente contornar as dificuldades estruturais aguçadas pela pandemia. Olha só, importante, vamos ver a manifestação do governador. A gente está anunciando aqui 4 iniciativas, né? O da Bolsa de Permanência para os estudantes do ensino médio. São cerca de 80 mil estudantes no ensino médio do estado que vão receber R$ 150 de uma bolsa mensal para, diante da frequência, podermos assegurar a presença deles, a assiduidade, a frequência, especialmente nesse momento de retomada da educação pós-pandemia. Também estamos anunciando aqui que vamos atender com os absorventes sendo disponibilizados pelo governo do estado na parceria com as escolas. Nós vamos disponibilizar os recursos através da autonomia financeira para que as escolas façam as aquisições dos absorventes e assim atendam as meninas que precisam deste apoio, né, que atendem os critérios do programa, com a condição de não deixarem a escola, não deixarem de aprender por conta diante da menstruação, não tendo recursos, terem que faltar à sala de aula. Por isso que a gente chama o projeto Livre para Aprender, né? O primeiro projeto é o Todo Jovem na Escola. Também estamos fazendo a consulta junto aos jovens do perfil dos cursos de reforço do que nós chamamos de 4º ano do ensino médio, mas que é, na verdade, cursos de reforço da aprendizagem para aqueles egressos do ensino médio que, diante da pandemia, precisam reforçar os conteúdos. A gente está fazendo uma pesquisa sobre carga horária, modalidade de ensino, conteúdos, para que a gente possa ajustar e projetamos investir R$ 20 milhões no ano que vem nesses cursos extras aí para esses jovens. E também estamos fazendo a entrega aqui de mais de 6 mil equipamentos de telefonia celular gratuitamente para jovens que precisam dessa tecnologia para aprender diante das novas modalidades de ensino remoto. Muito bem, está aí então uma manifestação importante do governador Eduardo Leite, né? Benefícios extraordinários para os estudantes, para os alunos do nosso estado aí. Coisa boa. Essas são as matérias que nós gostamos de divulgar, sem dúvida nenhuma. Vamos falar do Grupo Zafari? Antes de falar do Grupo Zafari, o que tu achou dessa manifestação do governador, esse projeto, essa proposta? Não, um projeto extremamente interessante. A gente já falou aqui no programa em outra ocasião até sobre essa questão do absorvente, né?
porque ela ganhou uma dimensão maior até do que era necessário num país. Não que não seja importante, eu quero deixar isso claro, não que eu não consiga também ter empatia, principalmente pelas jovens meninas de baixa renda, pobres, né, que frequentam muitas vezes escolas públicas. Só que eu acho que esse caso, isso tem que ser tratado com o tamanho que ele merece ser. A questão do absorvente é uma questão de higiene, né, que deve ser algo tão corriqueiro, tão comum de ser distribuído como papel higiênico em qualquer espaço público. Quando tu vai em um banheiro, seja ele num shopping center, de um órgão público, né, na Câmara de Vereadores, na Assembleia, aqui na RDC, ou numa escola, ele tem que estar lá, o absorvente tem que estar à disposição. Ele é um item básico de higiene, como o sabonete, que tem que ter pelas mãos, o álcool gel que a gente está usando aqui, né? Mas essa pauta acabou tomando uma dimensão maior do que devia no Brasil, porque, mais uma vez, ali teve uma corrente esquerda que quis dividir as pessoas, né? Dividir ricos e pobres, homens e mulheres, e criar esse antagonismo que já foi mais acentuado e aflorado em governos anteriores. O presidente Bolsonaro poderia ter encontrado uma alternativa melhor do que simplesmente o veto. Poderia ter feito uma construção. Seu chefe da Casa Civil, embora seja um cara muito ligado, né, a um outro polo político, ele é um cara com habilidade. Ele podia ter chamado para si e construído uma saída, né? Então, hoje, quando a gente vê um programa como esse do governador Leite, o que chama a atenção? O absorvente nas meninas. Só que tem coisa muito mais expressiva por trás disso. Esse programa do governo do estado, ele é um grande estímulo para quem realmente merece e precisa estar na escola para melhorar de vida e para ser um ser humano melhor. Mas o destaque, eu tenho certeza, daqui para frente vai ser a questão dos absorventes. Vai parecer até que é uma provocação ao governo federal, quando na verdade é um ajuste, né? Uma contemplação daquilo que está se reclamando tanto aí, Brasil afora. E tem uma bolsa contemplada aí. Sim, que é o mais importante de tudo, né? Esse é o ponto mais importante. Claro. Esse debate, inclusive, está na Câmara de Vereadores de Porto Alegre também, Silvas, né? Inclusive, eu fui o relator na Comissão de Constituição e Justiça. O projeto originalmente chegou a nós na CCJ, ele não tinha ali o descritivo de custos. Mandei devolver o projeto ao seu autor, depois retornou com o memorial ali de custos ao Executivo e nós optamos então pela constitucionalidade, ou seja, para que o projeto possa ir agora a plenário na Câmara de Vereadores e também nós votarmos aí a respeito da disponibilização de absorventes às meninas, muito especialmente nas nossas escolas aí, existem uma série de estudos e apontamentos que demonstram, inclusive, da evasão escolar, das meninas não frequentarem a escola quando estão no período menstrual, porque não têm condições ali de comprar o absorvente e tudo mais. E concordo que essa pauta acabou se polarizando também, se politizou a pauta do absorvente. Imagine, a pauta do absorvente não é de esquerda, não é uma pauta de esquerda. Né? Eu concordo com o que foi colocado aqui, o Marcos Vinícius disse bem, é que nem papel higiênico num banheiro público, numa repartição pública, tu tens lá à disposição o papel higiênico, é uma questão sanitária, uma questão também de dignidade dessas, muito especialmente das meninas, e ainda mais em período escolar, que estão aí frequentando a escola e que precisam também ter acesso a esse tipo de ferramenta. Né? Vivemos num país que distribui no carnaval, Jurandir, camisinha. Né? Se distribui camisinha. Não estou fazendo aqui dizendo que camisinha é que nem absorvente, não é isso, né? Mas são mecanismos, são ferramentas capazes aí que têm um efeito de fato na vida das pessoas. E convenhamos que hoje não se justifica a menina ficar fora da aula justamente em função de uma menstruação, por não ter o respaldo de um absorvente, né? Porque essa questão de menstruação, meu tempo de colégio, na hora da educação física, as meninas menstruadas ficavam fora, não participavam. Né? Hoje elas estão aí jogando vôlei, basquete, futebol, dando menstruada, não faz diferença nenhuma na vida delas, faz parte do seu cotidiano. Então, não tem por que perder, né, a sua atividade escolar em função de não ter o respaldo daquele dispositivo importante para elas. Né? É isso aí. Perfeito. Olha aqui, eu quero dizer que estamos aqui torcendo, né? Rezando aí para que a pronta recuperação de Ayrton Domingos Bernardoni, né? Bernardoni deu um susto na turma aí, mas se Deus quiser está se recuperando. E o Bernardoni, então, daqui a pouquinho está aqui mandando esse pessoal de Brasília toda, eles chamando de cachorrada, aquela cachorrada, que eles estão aqui, ó.
Boa recuperação, velho. Se grande, recupere rapidamente, é o que nós queremos aí. Você é poderoso, você é forte demais. É um trator esse Ayrton Bernardoni, né? Só não foi... Eu não gosto quando fala do apito, mas aí o resto a gente leva ali. Aquele passado meio nebuloso, sim. Exatamente. Vamos falar do CCG Saúde, minha gente. Saúde de verdade é ter com quem contar. Isso aí é CCG Saúde, né? 30 anos comemorando, né? Tudo isso liderado pelo médico Francisco Santa Helena, liderança do grupo CCG Saúde. Por isso, o CCG Saúde oferece um plano hospitalar ideal para cuidar da sua saúde por completo. É o Pop Humaniza, o mais acessível do mercado, que dá acesso a mais de 20 clínicas próprias do CCG na Grande Porto Alegre e também no Vale dos Sinos, para consultas e exames. Com ele, você também conta com atendimento no novo e moderno Hospital Humaniza, ali na Ramiro Barcelos, 621, na capital. Cuide da sua saúde investindo no modelo de saúde justo e resolutivo. Saiba mais e contrate o plano Pop Humaniza no site ccgsaude.com.br. Aí eu vou te contar, né? É um abraço. É o melhor plano de saúde, contempla acima da expectativa todos os conveniados, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas. É o CCG Saúde. E o CIE está aí, né? O Centro de Integração Empresa-Escola, aí bombando, né? E o nosso aqui do Rio Grande, como eu sempre digo aqui, referência nacional, por toda a sua envergadura, sua dimensão, sua gestão, suas realizações, né? Então está aí o Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul, dizendo que investir em um jovem talento é impulsionar o crescimento do seu negócio. Conheça o programa de aprendizagem e estágios do Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul. Está aí a mensagem para que você assista. Muito bem, vamos adiante agora falando do Grupo Zafra, que diz aquela mensagem maravilhosa, né? O institucional do Grupo Zafra, o ano inteiro, né? E estamos chegando lá. Agora em dezembro, se Deus Nosso Senhor quiser, e você colaborar, tiver a sua responsabilidade, alô, longe de pandemia, longe de Covid-19, campanha institucional do Grupo Zafra, a vida acontece quando a gente se encontra. Vamos realizar essa proposta exatamente agora no Natal, Ano Novo e também nas férias, tá, minha gente? Dizendo que a vida realmente acontece quando a gente se encontra, as famílias se reunindo, né? A Voz Ernesto aí, tem gente há mais de anos sem se ver, um ano e meio, né? Conforme a situação das famílias, comorbidades dos vovós, etc. e tal, estão longe dos netos. É uma saudade infinita. Então, isso pode ser superado agora, se você fizer a sua parte com absoluta responsabilidade, dizendo que a vida acontece quando a gente se encontra, dá uma olhada. O talento da família Silveira sempre foi produzir as melhores maçãs da região. As mesmas que o Fernandinho escolhe com carinho quando vai no Zafari. É que, de uns meses pra cá, a família descobriu que a mamãe tinha outros talentos. Fazer a melhor torta de maçã do mundo. A vida acontece quando você se encontra. Vamos falar da auxiliadora predial porque simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. Esse é o que traduz aí todo o desempenho, o currículo histórico da auxiliadora predial. Simplificar a sua vida, esse é exatamente o nosso melhor objetivo. Site auxiliadorapredial.com.br, carteira de aluguéis, segurança para o seu patrimônio, segurança absoluta, carteira de aluguéis da auxiliadora predial, compra e venda de imóveis e administração de condomínios, tranquilidade absoluta. Telefones da auxiliadora predial na sua sede, sua raiz, sua matriz, 51 32 16 6100. Lá em São Paulo, a sua sede tem um número de telefone, o 11 23 48 4000. Ok? Muito requisitado a auxiliadora predial lá em São Paulo, tá bom? Por toda a sua envergadura, né? Sua capacidade de gerir e fazer gestão de condomínios, de prédios, compra e venda de imóveis e carteiras de aluguéis. Então, te liga com o auxiliador predial, 90 anos, comemorando nesse semestre, e também Top of Mind, a marca mais lembrada no segmento imobiliário, é a auxiliador predial, consecutivamente, conforme destaca a revista Amanhã,
comandada lá pelo grande jornalista Jorge Polidoro. Então, te liga com o auxiliador predial, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. E a ASPC Previdência está aí dizendo que ela é uma instituição de previdência complementar aberta, estabelecida em valores éticos como transparência e responsabilidade. Quem não tem um plano de previdência complementar está no risco. Aí surge a importância da ASPC Previdência, que é a certeza de um futuro tranquilo. Tem sua sede em Porto Alegre, na Praça Otávio Rocha 65, Centro Histórico, telefone 51-3228-1999 e o site aspc.com.br. Marcos Vinícius de Almeida. Silvas, fazer um destaque aí, acho que é um ponto importante hoje, que aconteceu lá na Assembleia Legislativa. Estava na pauta hoje de votação o plano de carreira, do novo plano de carreira dos servidores do Judiciário. Sim. O Rio Grande do Sul é um dos poucos estados que ainda não tinha um plano de carreira próprio para o Judiciário. E houve, né, depois de muito tempo, galerias cheias na Assembleia Legislativa. Durante a pandemia, né, assim como lá na Câmara de Vereadores, a Assembleia não recebeu público e agora começou a receber novamente. E nós tivemos uma grande dificuldade de poder avançar com a sessão hoje diante da manifestação de ativistas sindicais que lá estavam, que representam uma minoria dos servidores públicos. A Assembleia Legislativa recebeu esse projeto já no ano passado, discutiu com muita responsabilidade, com muita serenidade, e hoje o deputado Matheus Vesp apresentou uma emenda que tinha consenso da maioria absoluta dos deputados. Uma emenda que não tinha nenhum exagero na minha avaliação e na avaliação de muitos que estavam lá. O projeto originalmente enviado para o parlamento dava ao judiciário a capacidade de deliberar, quase que legislando, deliberar sobre o aumento na remuneração de gratificações, sobre o reajuste de vales, sobre, inclusive, a concessão do auxílio-saúde. Nós apresentamos lá uma emenda para tirar, né, suprimir essa liberalidade que o plano trazia, que era, na verdade, um cheque em branco que se buscava do parlamento. Quando se discute, por exemplo, um auxílio-saúde instituído por resolução e não por lei, como todos os demais servidores têm, o que se quer é equilíbrio, é equidade. Mas, infelizmente, a sessão não pôde prosperar, porque, lamentavelmente, pessoas que estavam lá, representantes de uma minoria dos servidores, mas servidores, da maior parte deles representando as ativistas sindicais, tumultuaram a sessão, não deixaram sequer iniciar os trabalhos. Foi só o relator da emenda, o deputado Matheus Vesp, fazer a leitura do que seria o texto da emenda, foi aquela gritaria, ofensas, palavras sendo xingadas, né, disparadas contra os deputados, insultos, palavrões mesmo. Então, realmente não tem ânimo de se deliberar, não tem ambiente para se deliberar qualquer matéria quando se acontece isso. Eu quero aqui aproveitar esse momento e fazer um apelo aqui aos servidores do Judiciário, os verdadeiros trabalhadores do Judiciário. Tomem cuidado com a representação sindical que representa, entre aspas, muitos dos senhores e das senhoras nessas manifestações na Assembleia. Não se pode realmente achar que numa democracia vai se ganhar as coisas com o grito. O parlamento é a representação do povo gaúcho, da sociedade. O judiciário, com todo o respeito que eu tenho a esses servidores públicos, à própria instituição, mas o judiciário é, sim, um poder que já tem hoje uma condição econômica extremamente favorável e superior a qualquer categoria pública de servidores. A emenda apresentada e as ações que foram deliberadas, tentaram, né, ser deliberadas hoje na Assembleia Legislativa, nenhum estrago fariam na vida de ninguém. Pelo contrário, iriam entregar ainda no final da votação um plano de carreira para essas pessoas que querem evoluir, que querem prosperar também no serviço público. Então eu faço esse apelo aqui, deixo esse recado e esse apelo, para que tomem cuidado na escolha de representantes sindicais, para que não coloquem lá militantes e ativistas que muitas vezes estão cegos, acreditando só no seu lado, só na sua visão de mundo e não conseguem dialogar e nem convergir. O exemplo que eu dei aqui mais cedo, do Simers, do Sindicato Médico, é a prova da evolução disso. O Simers colocou lá uma chapa de pessoas livres de verdade, que conseguem ter autonomia, que conseguem ter independência para prosperar, um cuidado para a sua categoria, para os profissionais que representam. Esse é um bom exemplo do ativismo sindical, que merece ser
usado aí como referência para muitas outras categorias no nosso estado. Mas vem cá, Marcos Vinícius, quem é que estava presidindo a sessão? O presidente Gabriel. Mas não teve clima, ele foi xingado, gritaram. Né? E por que não colocou para fora o pessoal da galeria? Nós suspendemos a sessão e depois se pediu verificação de quórum, ninguém acreditava que teria condição de deliberar daquela maneira, né? Xingando os deputados, ofendendo diretamente o presidente. Tem que botar para rua. Tem que botar para rua. Baderneira é rua. Que é isso? Mas eu acho que valeu a lição agora para que na votação? próxima votação haja pelo menos destes servidores públicos, né, o respeito. Imagina se alguém chega no judiciário quando alguém está julgando um processo e olha para a cara de um juiz ou de um servidor e diz assim, ó, me dá causa favorável, seu canalha. Isso aí não existe. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Mas é isso que esperavam que os deputados hoje fossem votar, a favor ou contra. Isso não é democracia. Dessa maneira. Não isso é democracia. Presença desse tipo em plenário, na galeria, não é democracia, não importa o parlamento que for. Daqueles tem que botar para fora. Dentro do judiciário, com certeza a pessoa não sairia bem de lá. Fora. Sairia presa. Tenho certeza. Se alguém falasse em uma sessão do judiciário que foi falado hoje por servidores do judiciário dentro da Assembleia Legislativa, as pessoas seriam presas. Imagina a Assembleia foi a bastante educada e sensível ao suspender a sessão. Mesma coisa que a gente teve na quarta-feira da semana passada também aqui na Câmara de Vereadores, aquela baixaria que aconteceu, né, de grupos ali, aí já foram outros vereadores lá brigar, se engalfinhar, provocações de todos os lados. Bom, se suspendeu a sessão... Foi uma coisa ridícula. Bota todo mundo para fora e vamos votar. Não tem essa história. Zé Silvas, sim. Sempre que eu venho, tu me faz uma pergunta. Hoje tu não fez a pergunta ainda. Notícias internacionais do nosso... Não, a tua pergunta mais específica é quando é que os Estados Unidos vão liberar a entrada dos brasileiros? Não é dia 8, 10 agora está liberado. Dia 8 de novembro começam a acontecer novamente as concessões de vistos, porque elas estavam suspensas. Concessão de visto, mas o ingresso pode embarcar. Pode embarcar. Quem já tem as vacinas. Quem embarcar vacina, tem que ter a vacina e fazer um teste de Covid. Né? Tudo bem. Quem tem o visto, claro, quem já tem o visto, que está vigorando, pode embarcar. E a partir do dia 8, retoma a concessão dos vistos. Concessão de vistos, que estão na asfixia financeira. Partiu Miami, 70% das atividades aéreas que foram suspensas. Tá, mas esse visto garante $1 baixinho ou não? Baixinho para os americanos. Bom. Para os americanos está baixinho. Isso está maravilhoso. E o detalhe significativo, todas as vacinas aprovadas pela Organização Mundial da Saúde, o que inclui a Coronavac, que antes estava fora do esquema norte-americano. Agora ela está incluída. Quem se vacinou com qualquer vacina que está sendo disponibilizada aqui no Brasil está apto a entrar lá, mediante realizar também um teste de Covid até 3 dias antes do embarque. Comprar gravatas novas lá, Silvas. As gravatinhas, babeirinho, umas coisinhas outras aí. Camisas novas ali e tal. É um tênis desse. Esse tênis aqui que não dá para enxergar. Tu viu a marca? Tu viu a marca da criança? Que pena que a bancada aqui não mostra, hein, Silvas? 3 parentes. Vamos falar do... Mas não seja por isso. Vamos ver. Seja por isso. Vai jogar o piso. Tem que dar um close aí nesse tênis. Não, mas tu vê que a flexibilidade do homem tá boa, né? Já pega, bota pé aqui. Por que ele comprou esse atleta de paddle. Vou te contar, tu sabe que ele é campeão de paddle, né? E esse aí tem amortecedores, que ele estava com problema no joelho, que ele não estava disputando grandes torneios. E esse aí tem o... Sim, dá o balanço. Tem a baiana, né? Esse aí bota no chinelo chamado Guides, aquele que... É o Guides. O Soares não mais anda, flutua, né? Flutua. Não, na cancha é impagável. Vou te contar, é loucura. Qual cancha? Cancha reta? Não, cancha de paddle. Cancha de paddle. Pensei que era da cancha reta. A raquete dourada com estrelinhas na borda. Mas o joelho é original ainda? Ou já teve uma platinazinha ali para... Tudo original. Tudo original. Foi goleiro da seleção de Taquara também. A única coisa que aconteceu essa semana foi uma distensão, né, no adutor da coxa esquerda. No adutor? Estilo Romário, como o Romário teve também. Sim. Jurandir é placa preta, então. Tudo original, peça original de fábrica. Tudo original. Então tá bem. Vamos adiante falar do Grupo Ângelos, minha gente. O Grupo Ângelos aí que é o maior do sul do país. Disparado, né? É bom demais. Olha aqui, minha gente.
Grupo Ângelos. Vou falar do Bem Seguro, que é um dos seus produtos maravilhosos. Está aí o Plano Ângelos, 0800 006 6688. Como você sabe, o Plano Ângelos é o maior e mais completo plano de assistência familiar do Brasil e você pode contar com a excelência e tradição do Plano Bem Seguro para cuidar e proteger sua família e o seu patrimônio. Além da assistência funeral completa disponível 24 horas por dia, o Plano Bem Seguro também garante o acesso à assistência a automóveis e serviços residenciais, além de seguros para a sua casa, contra incêndios e vendavais, e também mobilidade emergencial para carro, moto e bicicleta. Fim de ano logo aí, muitos feriados, então viaje tranquilo com o Plano Ângelos Bem Seguro. Conte com a experiência do Prever e garanta o melhor plano de assistência familiar. Acesse www.angelos.com.br e saiba tudo e muito mais. Grupo Ângelos, o seu produto bem seguro. Para você que vai sair de férias agora, minha gente, especialmente, ele traduz em segurança e tranquilidade para você nesse período, especialmente das suas férias, tá bom? Esse é o Grupo Ângelos, o maior do sul do país, tá bom? Bom, vamos adiante então, falar do Chihuahua, que é o Mar na Mesa, comandado pelo João Careca, né? Um ambiente totalmente inovador, novo Chihuahua, ali na Teixeira Mendes, 1216, que tem tudo de bom, é o cardápio mais extenso de frutos do mar, tá bom? É comandado pelo João Careca. Tradição que perdura, assim como o movimento das ondas do mar, Avenida Teixeira Mendes, 1216, na Chácara das Pedras. Desce a Nilo Peçanha, chegou na Homem Companhia, no Laboratório Weimar, tá? Desceu a Nilo, né? Entra à direita, segunda quadra direita. Teleentrega e reservas. Teleentrega e reservas, 31056767, com a Cíntia. Teleentrega e reservas, 31056767, fala com a Cíntia. O site é chihuahua.com.br. O cardápio é extenso, comandado pelo grande chefe de frutos do mar, o imbatível João Careca, 4 décadas comandando, né, a produção de produtos feitos aí com frutos do mar, né, de gastronomia feita com produtos de frutos do mar. É a tradição que perdura, assim como o movimento das ondas do mar. É o Chihuahua. O João Careca, que é a tradição absoluta, né? 40 anos, sabe tudo, né? E por isso tem o cardápio mais extenso de qualquer restaurante. Quem tem é o Chihuahua. Ele contempla qualquer expectativa, né, de saborear frutos do mar pela clientela do Chihuahua, ali na Avenida Teixeira Mendes, 1216, na Chácara das Pedras, com a teleentrega 31056767 e também reservas para grupos, 2 pessoas, 4 pessoas, 6 pessoas. Fala com a Cíntia. E o site é chihuahua.com.br. Então te liga com o João Careca comandando o que há de mais gostoso, né, em frutos do mar, gastronomia de frutos do mar, que é o Mar na Mesa. Então te liga com Chihuahua. Mais uma vez, 31056767, reservas e teleentrega. Fala com a Cíntia, chihuahua.com.br. Olha que cardápio extenso, tá? As casquinhas, né, de siri, né, a moqueca de peixe, o peixe à romana. Peixe à romana é uma delícia também. Esse pastel Santa Clara aí também, delicioso, maravilhoso. Bacalhau às natas, camarão adorê, maionese de camarão. Olha, minha gente, é bom demais. O bolinho de bacalhau, né, a casquinha de siri, como eu falei. O camarão grelhado, que está aí, você está assistindo aí. Olha o bacalhau à portuguesa. É um negócio fantástico. Isso é o Chihuahua, comandado pelo João, o ensopado vegetariano, pelo João Careca. Então tá. Vamos adiante? Falando de Vinhos do Mundo Importadora, a maior importadora de vinhos do sul do Brasil. Telefone geral é o 51 30 12 80 90 e o site é vinhosdomundo.com.br. Tá? Lá tem promoções de 15%, 25%, 35% e também de 50% em rótulos importantes. Faça o seu estoque, não corra aí no final do ano, que depois o preço aumenta geral, né, das vinícolas com a demanda. Estávamos aí enfrentando até dificuldade de casco, de vidros, né, de garrafas. Então te liga, faça já as suas compras e fique tranquilo para as festas de fim de ano, veraneio, etc e tal. Tá bom? 3 lojas, tudo isso parcelado, né, no cartão de crédito, todas as bandeiras, parcelamento de pai para filho. Se a compra é um pouquinho pesada, Vinhos do Mundo leva e não cobra nada, leva até o seu domicílio, cortesia. Então a primeira loja que eu mostro é a de Cristóvão Colombo, 1493, com estacionamento e segurança e atendimento só de gente PhD em atendimento de vinhos
espumantes, delicatessen, tá? E equipamentos para sua adega, seu bar. Depois nós vamos até a Alameda Lípio César, 203, quase esquina Nilo Peçanha, ali no bairro Boa Vista. Também as mesmas condições, estacionamento, segurança e atendimento de primeira grandeza. Aí nós vamos até a Avenida Getúlio Vargas, no bairro Menino Deus, Getúlio Vargas, 1135. Aí, super loja também de vinhos do mundo importadora, telefone 51 32 80 90. O site é vinhosdomundo.com.br. Então, parcelamento, todas as bandeiras de cartões de crédito, só coisa boa, e descontos de 15%, 25%, 35% e 50% em rótulos importantes, tá bom? Então tá, vamos adiante então. Fala, Ramiro Rosário. Muito bem, Silvas. Deve entrar em votação na Câmara de Vereadores aqui de Porto Alegre nos próximos dias, assim esperamos, um projeto de lei de minha autoria que nós chamamos de quitação legal. O que é o quitação legal? Nós temos em Porto Alegre cerca de 2,5 bilhões, com B, bilhões de reais em dívidas tributárias. São devedores, pessoas físicas, pessoas jurídicas, empresas, que já muitos deles devem em processos intermináveis, que já estão na justiça, com necessidade muitas vezes da prefeitura mobilizar todo o seu aparato jurídico, da procuradoria, para tentar reaver um dinheiro que muito dificilmente nós veremos algum dia devido à morosidade do judiciário e também do próprio sistema de cobrança ou da absoluta incapacidade, muitas vezes, da pessoa física ou da empresa quitar ali a sua dívida, como IPTU, ISS e por aí vai. Então, nós fizemos uma proposição de regulamentar dentro da Prefeitura de Porto Alegre, dentro do nosso município, a transação da dívida para que ele possa ser paga através da prestação de serviços, de obras ou da entrega de bens. E há casos muito concretos para isso que nós vislumbramos que daqui a pouco, com a aprovação dessa lei, a gente consiga, quem sabe, recuperar uma parcela desse recurso aí que está em dívida ativa no município. Então, a nossa expectativa é de votar esse projeto. Temos aqui como exemplo uma construtora que daqui a pouco está devendo milhões de reais em impostos à Prefeitura de Porto Alegre e que não tem ali a sua liquidez, não tem ali a condição de pagar essa dívida ou está em recuperação judicial e por aí vai. Só que ela tem a mão de obra, tem os insumos, tem as ferramentas e pode daqui a pouco fazer a reforma de X escolas na cidade ou de postos de saúde ou quem sabe reurbanizar uma praça. E exemplos como esse pipocam dentro da Secretaria da Fazenda e a gente deseja com isso facilitar com que essas pessoas ou essas empresas possam fazer a quitação das suas dívidas e obviamente regularizar o seu nome aí junto à Fazenda Municipal, mas muito mais do que isso, que a gente consiga ter, quem sabe, a recuperação de parte desses recursos que possivelmente não veríamos mais e com a sua aplicação direta, muitas vezes com uma qualidade muito maior e com preços muito menores do que seria num processo licitatório. Então é uma lei que nós julgamos aí que será muito bem-vinda na cidade de Porto Alegre. A lei já foi aprovada? Como é que está? Não foi ainda, Jurandir, né? Ela está já na pauta, já está em pauta na Câmara de Vereadores, apta a ser votada, já está lá dentro ali do nosso cronograma de votações e deve ser votada nos próximos dias. E é importante isso, né? Porque justamente, em primeiro lugar, a pessoa regulariza a sua situação, deixa de ser devedor. E, em segundo lugar, o município ofere uma renda que estava morta. Estava morta, estava tida como impagável. Né? Tem situações, por exemplo, tem grandes empresas, aqui não vou citar o nome aqui, não cometer uma indelicadeza, mas tem grandes empresas que têm muitos terrenos na cidade, tem muitas áreas na cidade, incorporadoras, construtoras e por aí vai. E que estão devendo dezenas de milhões de reais em impostos à Prefeitura e que não têm condições, não vão pagar essa dívida com a Prefeitura. Porém, em algumas dessas áreas, algum desses terrenos dessa empresa, vilas há muito tempo atrás acabaram se consolidando, foram áreas invadidas, já estão há 20, 30 anos lá e também não se vai mais remover aquelas pessoas de lá. Já são vilas que têm asfalto, que têm energia, que têm coleta de lixo, já estão consolidadas, já estão dentro do ordenamento mesmo, urbano de Porto Alegre. E daqui a pouco essa empresa pode ceder o bem, ceder ali o seu imóvel, o terreno
à prefeitura e inclusive fazer o processo de regularização fundiária para colocar de fato essas pessoas que vivem lá dentro com muita mais dignidade, tendo a propriedade da sua área e fazendo ali, portanto, esse processo de regularização fundiária, que é uma medida habitacional importantíssima para as grandes cidades do país. Então, isto é algo factível, algo que pode ser empregado e nós acreditamos que pode ter sucesso na cidade. Que maravilha. Aliás, o nosso amigo Ramiro Rosário, eu diria que é um dos mais atuantes, mais eficientes parlamentares da nossa Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Ele não para, ele é incansável, ele está sempre idealizando projetos maravilhosos que atendem a expectativa, né, da comunidade, não só dos seus eleitores. Seus eleitores ficam tranquilos porque realmente votaram certo, né, aplicaram o seu voto com valor. Não rasgaram o voto, não botaram no lixo. Quem vota, por exemplo, em Ramiro Rosário, Marcos Vinícius de Almeida, que são dois jovens políticos aí que atendem a expectativa dos seus eleitores. Tão difícil de acontecer isso hoje, né? Mas realmente a tua atividade, a tua assessoria, né, toda ela, eu quero cumprimentar, realmente. Eu sei que tu fica até constrangido muitas vezes, mas eu faço isso em nome da absoluta verdade, porque eu digo para o nosso telespectador que acompanha o programa aqui ao longo de... Eu sou alemão, eu faço ficar vermelho. Praticamente 3 décadas, né? A gente trabalha aqui com pessoas e políticos e gestores públicos que realmente fazem, né? Fazem. Então, o cara que mascara e tal, a turma da esquerda, a turma que mete a mão, essa por aqui não chega. Não atraca nesse porto. Mas tu é Rosário espanhol? Como é que... mas é o Ramiro Staubon Rosário. Tem um lado alemão. O Staubon no dia a dia fala mais alto que o Rosário. O Rosário acabou consolidando, ficou mais fácil, né? Sim. Mas o Staubon é bem presente. Notícias do governo do estado, aqui. O governo do estado, por meio da Companhia Rio Grandense de Saneamento, a Corsan, tá bom? Exatamente, lançou na tarde desta terça-feira, hoje, portanto, no Palácio Piratini, o movimento Água 360 Graus. O movimento busca ir além do saneamento e trabalhar em soluções ambientais para alcançar a sustentabilidade hídrica e promover a conscientização sobre os cuidados com a água. Então, vamos ver aí a manifestação do presidente Roberto Barbucci, presidente da Corsan, se manifestando a respeito desse movimento importante, o movimento Água 360 Graus. Não necessariamente um projeto, que ele busca, né, 2 coisas principais. Primeiro, trazer um esclarecimento, né? Então, a lógica do 360 é sensibilizar a população, sensibilizar a todos, né, de como se dá o ciclo da água, né? Então, a água que a gente consome, de onde ela vem, né? Então, a necessidade de preservar os mananciais, a necessidade de tratá-la adequadamente, a necessidade de reduzir perdas e depois, de uma forma sintética, a necessidade de você coletar, né, essa água servida, tratar e devolver novamente ao meio ambiente da forma mais adequada possível. Então, esse é um aspecto, né, do movimento, e o outro é justamente de fazer com que essa visão, dessa importância do que está sendo colocado aqui, que extrapole uma questão da Corsan. Então, obviamente, a Corsan ela tem essa missão, né? Mas para atingir o objetivo, quanto mais a gente conseguir envolver a sociedade de uma forma geral, conscientizar, sensibilizar, melhor o resultado que a gente vai alcançar. Então, essa é a ideia. E aí nós temos os 4 eixos que você perguntou. Então, é o eixo da educação, que eu já comentei. O eixo que é o do turismo, né, pela questão de tudo, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, que é um estado que tem, né, na questão ambiental, né, uma atratividade muito grande para a questão do turismo, tá certo? A questão dos serviços, né, de melhoria dos nossos serviços de tratamento, e aí vem a questão tecnológica acoplada. E, por fim, a questão do cuidar, né? Então, cuidar, por exemplo, a proteção aos mananciais, né, para que a gente tenha uma qualidade de água e que a gente preserve isso para gerações futuras também. Bem, a manifestação do presidente da Corsan, Roberto Barbucci, então, interessante esse projeto aí, de conscientização, etc. e tal, né, as ações da Corsan. Isso aí, muito bom, para não dizer que é bom demais. Então tá, vamos adiante ainda, dizendo que nós vamos mostrar aqui o Jornal do Comércio, o melhor jornal disparado do estado do Rio Grande do Sul, né? Que tem na sua essência, como eu digo sempre, a economia e negócios, mas tem tudo, né? Tem política, tem atividades sociais, né? Tem
agropecuária, tem colunistas maravilhosos, né, editores Tem um extraordinários. artigo meu hoje, inclusive. Aí. Ah, tem um artigo seu aí? Vamos ver, mas vamos ver qual é a página que temos aqui. Ah? Tem. Em qual a página nós temos aqui? Eu acho que é na área do zero. Eu acho que é antes Silva. A segunda página, talvez a terceira aí. Preço da gasolina. Aí, ó. Aqui? Aí, esse aqui, ó. Ah. Aí, não, ali, ó. Aí, ó. Fim das gambiarras nos postes da capital. Ramiro Rosário. Porto Alegre é famosa pelo emaranhado de cabos de fiação elétrica em seus postes. Isso nós vamos dar adeus a isso aí. Graças à privatização. Aí. A privatização, um grupo equatorial com capacidade de investimento, capacidade de gestão, está fazendo uma limpa na fiação das telefônicas, naqueles cabos de telefonia que utilizam os postes que são da concessionária, são da CE. Então, eles estão fazendo ações de fiscalização, notificando as telefônicas para retirarem, porque boa parte daquela poluição visual que a gente vê são cabos já sem utilização e que as empresas acabam não retirando. Muito bem, vamos mostrar aqui. Aproveitar nós então temos isso aqui na página 4. Nós fizemos uma Artigo aqui audiência do nosso pública. Ramiro Rosário. Nós fizemos uma audiência pública lá na Assembleia Legislativa com... A parte de baixo, de baixo. De baixo. A de baixo. De cima está o Paulo Cruz Isso. também, que Fim das gambiarras. Tá ali. Fim da gambiarra nos postes da capital. Isso aí é autoria também de Ramiro Rosário. Está nas redes sociais lá, quem quiser ler está lá nas redes sociais. Tá aí. As Nós redes fizemos uma sociais também audiência você lê. pública, Silva, com a presença da Equatorial para ela apresentar o plano de 100 dias delas de investimentos. Foi surpreendente, né? Em 100 dias ela apresentou um volume de 400 milhões de reais a ser empregado no Estado. A CE, no seu melhor momento, investiu 85 milhões em um ano. A Equatorial vai investir 400 milhões em 100 dias. E dentre as medidas, além dessas, né, do limpa-poste, né, eles vão fazer um mutirão de podas, que é uma coisa simples, mas tão simples que pode resolver o problema da distribuição de energia em muitas cidades do interior do estado, inclusive aqui na capital. Né? Agora, o interessante é como isso repercute. Né? Eu levei eles em Pelotas, numa outra audiência também, na Expofeira de Pelotas, e os caras anunciaram lá, nós estamos trazendo 40 novos caminhões para manutenção aqui para Pelotas. Tem 10 hoje. Cara, 40 caminhões, se fosse a empresa pública, a CE, a gente teria um ato político para lançamento do edital, da locação dos 40 caminhões, um ato político para a entrega das chaves dos caminhões e, quem sabe, um ato político para os primeiros serviços prestados. Os caras simplesmente vão botar 40 caminhões novos com 6 pessoas na equipe e, ninguém vai saber, a gente só vai ver o resultado. Então, isso é muito bom, né? Viva Fala a a verdade, privatização. isso é muito bom, né? Agora, esse emaranhado tem aí as telefonias, as empresas de televisão também, TV a cabo, tudo, né? As de telecomunicação em geral, né? A maior parte, quando a gente vê aqueles postos que parece que já tem envergando de tanto cabo que tem ali, boa parte daqueles cabos já não tem mais utilização. Então a empresa coloca lá, lança, presta o serviço e aí depois ela pode colocar um outro cabo, mudou a tecnologia, tem um cabo melhor, coloca outro e deixa o velho lá. E aí ela é notificada agora pela Equatorial. A CE também fazia isso, mas de forma muito mais tímida. Com a Equatorial agora com capacidade de fiscalização, com equipes e tudo mais, eles estão fazendo essa fiscalização de forma mais aprimorada. E as empresas de telefonia terão que pagar alguma coisa para... Elas pagam multa, elas recebem a notificação, tais vias, tem os cabos ali, tem que se retirar, eles colocam uma espécie de lacre ali, uma espécie de sinalização, e aí depois, se ela não retira, é multada. Silvio, vocês comentou na semana passada, né? Mas o Estado também deu um outro passo importante rumo à liberdade econômica aqui, né? Que foi a privatização da Sugás. Tivemos aqui a venda da Sugás por 927 milhões de reais, o que é um valor relativamente quase um bi, né? Alto, né? Para quem, como o Estado, tinha só 51% das ações. Mas a gente tem certeza que isso vai ser realmente um grande avanço. Tempos atrás, aí, coisa de uns 40 dias, eu estive visitando a Index, que é uma das sistemistas da Taurus, lá em São Leopoldo. Lá tem um complexo industrial gigante e toda aquela região não tem gás. Imagina, eles produzem com energia elétrica distribuída em postes, né? O que torna muito mais cara a produção. Então, é uma das ações que se espera com a privatização da Sugás, que todos esses centros e esses polos industriais, né, sejam atendidos a partir de agora com gás, tornando mais barata a produção no Estado, e isso vai sobrar mais dinheiro para contratar mais gente, gerar mais riquezas, né, mais empregos e melhorar a qualidade de vida dos gaúchos. Perfeito. Vamos falar do Tipaolo.
Vai visitar a Serra? Olha aqui, um baita passeio, né? Final de semana, tem muita gente vai à praia. A Serra é maravilhosa. Vai visitar a Serra, encante-se com a gastronomia da região e inclua o de Paolo no seu roteiro de viagem. Você vai provar comida saborosa com essência artesanal. Os pratos saborosos seguem as receitas da nona e a sequência de galeta al primo canto tem um toque caseiro que nos transporta para os almoços de família com mesa farta. Conheça as unidades em Bento Gonçalves, Gramado, Garibaldi e Caxias do Sul. Grupo de Paolo, melhor galeto do planeta. Muito bem, vamos embora? Vamos lá. Algum alô? A guriazinha tá bem, graças a Deus? Tá bem, graças a Deus. Um beijo para a Aline, na verdade, que está entendendo, e para a Lavínia também, está com 7 meses. Lavínia e Aline, coisa boa, linda menininha, espetacular. O Jurandir está feliz da vida, filho e netos. Paulistas, os netos paulistas estão aqui, na pista? Se juntaram aos netos gaúchos, hoje de noite vão reunir todo mundo lá. Opa! Que horas é para chegar? Não, tu chega depois da meia-noite. Marcos Vinícius Almeida? Então, tudo certo. Só passar aqui hoje, agora, nesse momento, se alguém quiser assistir alguma coisa depois da atividade, está o julgamento da chapa Bolsonaro-Mourão no TSE. Talvez tenha alguma coisa divertida para assistir lá, né? Não vai dar nada também. Nada, mas se quiser assistir alguma coisa talvez divertida, vale a pena assistir o TSE, brincando ali de novo. Perfeito. Como acontece há quase 29 anos, sempre ao vivo, de segundas às sextas, das 18h55 às 20h30, nosso programa, a atividade está indo embora e amanhã, 18h55, mais uma edição do nosso programa Atividade. Uma boa noite e até lá.